A semana começa quente nos bastidores da Gávea e o torcedor do Flamengo já acorda nesta segunda-feira com a cabeça voltada para o planejamento do técnico Filipe Luís após o confronto do fim de semana contra o Sampaio Corrêa. O time vem dessa partida, onde a exigência física foi alta, e o desempenho coletivo deixou algumas pulgas atrás da orelha de quem acompanha o dia a dia do Ninho do Urubu. Mas o foco agora vira a chave completamente, porque não há tempo para lamentações ou para comemorações exageradas, já que a bola volta a rolar em menos de 48 horas. É isso mesmo, o calendário do futebol brasileiro é implacável e já nesta terça-feira temos um compromisso pesadíssimo contra o Vitória, lá no Estádio Barradão, às 21h30. Jogar em Salvador contra a equipe baiana em seus domínios sempre foi historicamente uma pedra no sapato e exige uma preparação mental muito forte, ainda mais considerando a pressão por resultados convincentes neste início de temporada de 2026. Mas antes de projetarmos esse duelo contra o Vitória e eu te passar a provável escalação que o Filipe Luís deve mandar a campo, precisamos passar a limpo uma série de situações de mercado, departamento médico e bastidores que estão agitando esta segunda-feira. Tem saída confirmada de zagueiro promessa, tem volante de malas prontas para um rival interestadual e tem uma polêmica gigantesca envolvendo o fair play financeiro que pode mudar a regra do jogo no Brasil. E claro, vou te contar tudo sobre a especulação de um novo camisa 9, vindo diretamente da Arábia Saudita. Mas antes de entrar nesse assunto do ataque, eu preciso que você entenda o que está acontecendo na nossa defesa, porque o Flamengo acabou de fechar um negócio que dividiu opiniões nas redes sociais. O Clube de Regatas do Flamengo comunicou oficialmente que a transferência do zagueiro Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos, foi finalizada. O que era apenas uma fumaça na semana passada, agora virou fogo e contrato assinado. O nosso cria do Ninho não veste mais o manto sagrado e o clube deve receber algo em torno de 2,5 milhões por essa operação. Muita gente torceu o nariz, eu sei. O torcedor olha para o potencial do garoto. Lembra daquele gol contra o Barcelona no Sub-20. Lembra de como ele salvou a pele do time naquele empate contra a Portuguesa no Carioca. E pensa que estamos nos desfazendo de uma joia por um valor que, para os padrões do Flamengo de 2026, não é nada astronômico. É compreensível essa frustração. A gente vê o Iago como um ativo técnico, um zagueiro canhoto, com boa saída de bola, algo raro no mercado. Porém, eu convido vocês a olharem o copo meio cheio e a analisarem a frieza dos números e do elenco que o Filipe Luís tem em mãos hoje. Olhem para a nossa linha de zaga. Nós temos Léo Ortiz, que é titular absoluto e joga de terno. Temos Léo Pereira, que apesar de algumas oscilações é um pilar da equipe. Chegou o Danilo, que traz uma experiência europeia absurda, e ainda temos o Vitão e o João Victor compondo o setor. Com 4 ou 5 nomes de peso na frente, qual seria a minutagem real do Iago nesta temporada? O Filipe Luís, por mais que tenha essa identificação com a base, por ter sido treinador do Sub-17 e do Sub-20, ele é pragmático quando assume o profissional. Ele precisa de resultados imediatos, e a zaga é um setor onde a experiência conta muito. Manter o Iago encostado, treinando separado ou jogando minutos residuais no final de partidas ganhas, seria desvalorizar o ativo. Então, a venda para o Orlando City, mantendo talvez um percentual futuro ou garantindo esse fluxo de caixa agora, acaba sendo uma decisão de gestão de elenco. O garoto vai para uma liga em crescimento, vai ter minutos, vai se desenvolver e o Flamengo faz caixa para investir onde realmente precisa. E falando em onde o Flamengo precisa investir e onde precisa enxugar, daqui a pouco eu vou falar sobre a saída do Alan para o Corinthians, que é um negócio que muita gente estava rezando para acontecer, mas tem um detalhe contratual aí que você precisa saber. Antes disso, vamos falar de quem fica, mas que infelizmente não pode jogar agora. O nosso departamento médico atualizou a situação nesta segunda-feira e as notícias exigem atenção. O meia Jorginho, que vinha sendo uma peça interessante de rotação no meio-campo do Filipe Luís, sentiu dores musculares na coxa esquerda e exames de imagem confirmaram uma lesão na região posterior. Não é nada que vá tirar o jogador de combate por meses. Não é uma ruptura total, mas é aquela lesão chata, de grau 1 para 2, que tira a explosão do atleta.
O Jorginho já iniciou o tratamento, mas está fora do combate contra o Vitória amanhã e provavelmente perde a sequência das próximas 2 semanas. É uma pena, porque o Jorginho dá uma dinâmica de movimentação diferente ali no meio, flutuando entre as linhas, algo que o Felipe gosta muito. Outro que está frequentando o DM é o atacante Luiz Araújo. Ele ainda relata dores musculares decorrentes daquela partida intensa contra o Fluminense e também não viaja para Salvador. O Luiz é aquele jogador do 1 contra 1, do drible curto. E num jogo travado, como deve ser contra o Vitória no Barradão, essa característica faria falta. Mas a situação que mais requer paciência é a do espanhol Saúl Ñíguez. O nosso meio-campista de luxo segue o planejamento de recuperação após o procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. A boa notícia, para dar um alento ao coração do torcedor, é que ele já largou as muletas. Está andando com a bota ortopédica, fazendo fisioterapia intensiva, mas ainda é um processo lento. A gente sabe que lesão no tendão ou no calcanhar, para um jogador que depende da passada larga e da intensidade como o Saúl, é complicado. O departamento médico trabalha com cautela total. Ninguém vai acelerar o retorno dele para não correr o risco de uma recidiva. Portanto, para o jogo de amanhã, o Felipe Luiz terá que quebrar a cabeça para montar esse meio-campo sem essas opções, o que aumenta a responsabilidade de nomes como Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz e do próprio Lucas Paquetá, que precisa assumir o protagonismo. Agora, lembra que eu falei do Alan? Pois é. Parece que a novela chegou ao fim e o capítulo final é feliz para o fluxo de caixa do Flamengo, mas deixa uma lição amarga sobre contratações. O Corinthians encaminhou a contratação do volante Alan por empréstimo. O acordo tem o aval da diretoria rubro-negra e o ponto-chave aqui é o seguinte: salário integral pago pelo clube paulista. Isso é música para os ouvidos do nosso departamento financeiro. O Flamengo se livra de um custo mensal altíssimo de um jogador que, vamos ser sinceros, nunca entregou o que se esperava dele com o manto sagrado. O Alan chegou do Atlético Mineiro com status de pitbull, de volante moderno, mas aqui no Rio de Janeiro ele sofreu com lesões, com a forma física e principalmente com a falta de ritmo de jogo que o sistema do Flamengo exige. O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, foi fundamental nessa negociação. Ele ligou para o atleta, apresentou o projeto e convenceu o Alan de que lá ele voltaria a ser aquele jogador dominante de anos atrás. E aqui entra aquela polêmica de aliciamento que alguns torcedores gostam de levantar. Ah, o Dorival aliciou o jogador. Gente, vamos parar com essa hipocrisia. Isso é mercado da bola. O treinador conhece o atleta, sabe que ele está em baixa no clube atual, pega o telefone e liga. O Flamengo fez isso a vida toda. O Palmeiras faz. Todo mundo faz. Não existe aliciamento quando o negócio é bom para todas as partes. O Flamengo queria liberar, o jogador queria sair para jogar e o Corinthians precisava de um volante. Casou perfeitamente. É um empréstimo sem opção de compra obrigatória, o que significa que se o Alan arrebentar de jogar lá, o Corinthians vai ter que sentar e negociar um valor de compra ou ele volta valorizado. Se for mal, o problema é deles durante esse período, e a gente economizou milhões em salários. O importante é que o Felipe Luiz já não contava mais com o futebol dele para a rotação principal, especialmente com a ascensão de garotos como o Everton Araújo, que pede passagem e merece mais minutos. O Everton, inclusive, tem entrado com uma personalidade absurda, mordendo o calcanhar dos adversários, e a saída do Alan abre justamente esse espaço na folha e no banco de reservas para a base respirar. Falando em mercado e disputas com clubes paulistas, temos que falar sobre o caso Marcos Antônio. Essa história virou quase uma lenda urbana. O São Paulo está preparando um aumento salarial e uma renovação até 2029 para o meio-campista, justamente para blindá-lo do interesse do Flamengo. Eles dizem nos bastidores que o Flamengo tentou atravessar o negócio, que aliciou o staff do jogador. De novo essa conversa. A verdade é que o São Paulo vai recusar a prioridade de compra que o Flamengo teria e quer encerrar o assunto. Para nós, vida que segue. O Flamengo hoje tem um meio-campo com Arrascaeta, De la Cruz, Paquetá, Gerson, Pulgar. O Marcos Antônio seria um bom reforço? Seria. Mas não é a peça que vai definir se ganharemos títulos ou não.
Essa postura defensiva do São Paulo mostra mais sobre o medo que eles têm do poderio financeiro do Flamengo do que sobre uma infração ética nossa. O jogo virou. Antigamente, perdíamos jogadores para o Morumbi porque não tínhamos dinheiro. Hoje, eles precisam renovar contratos às pressas e aumentar multas porque sabem que se o Flamengo chegar com a mala, leva. É a nova ordem do futebol brasileiro e eles vão ter que lidar com isso. E essa nova ordem passa também pelo rigor financeiro. Uma notícia que saiu hoje e que impacta diretamente o nosso futuro é sobre a Agência de Fair Play Financeiro. Eles estão fiscalizando 40 transferências entre clubes brasileiros feitas na janela de janeiro. Quem não estiver com as contas em dia, quem estiver devendo parcela, vai sofrer sanções graves. Isso é excelente para o Flamengo. Nós somos o clube que paga em dia, que tem a estrutura financeira saneada. Quantas vezes vimos rivais contratando jogadores caríssimos, prometendo mundos e fundos, e depois dando calote? Isso cria uma competição desleal. O Flamengo compete no mercado com clubes que operam no vermelho de forma irresponsável. Se essa fiscalização for séria mesmo, e esperamos que seja, a vantagem competitiva do Flamengo vai aumentar ainda mais. Atrasos podem levar à proibição de registrar novos atletas e até perda de pontos. O Flamengo, com o salário em dia e as obrigações cumpridas, só tem a ganhar com a profissionalização e a seriedade do mercado. Acabou a farra de contratar sem poder pagar. Mas nem só de saídas e regras vive o noticiário. O torcedor quer saber de gol. O torcedor quer saber quem vai botar a bola na rede. E aí surge a informação vinda lá da Arábia Saudita envolvendo o atacante Marcos Leonardo. O Al Hilal quer negociar o jogador imediatamente. O técnico deles não conta mais com o brasileiro, especialmente depois da chegada de estrelas internacionais como Benzema no passado recente, e o Marcos Leonardo sobrou na turma. Ele está sendo oferecido ao mercado brasileiro e até ao mercado russo. E aí, naturalmente, o nome do Flamengo surge na mesa. Mas a informação que eu tenho apurada nesta segunda-feira é que a diretoria rubro-negra, neste momento, freou a empolgação. O clube avalia que o pacote financeiro é caro e, escutem essa, que ele não possui as características buscadas pelo técnico Filipe Luís. Eu preciso ser honesto com vocês. Eu acho essa justificativa um perigo. Nós temos o Pedro, que é o nosso artilheiro, o nosso referência. Mas e quando o Pedro não joga? E quando o Pedro precisa ser poupado? O Gabriel Barbosa não está mais aqui. O Carlinhos já foi embora. Quem é o centroavante de ofício para substituir o Pedro? O Bruno Henrique quebra um galho ali, mas não é a dele. Ele rende mais pela ponta ou chegando de trás. O Michael e o Gonzalo Plata são jogadores de lado de campo, de velocidade, de drible. O Wallace Yan é um garoto promissor, mas jogar a responsabilidade de ser o reserva imediato do Pedro nas costas dele é queimar etapas. Recusar um nome como Marcos Leonardo, que tem faro de gol, que é jovem, que tem revenda, apenas por característica tática. Me parece um luxo que o Flamengo não deveria se dar. O time precisa de profundidade. Se o Pedro tiver uma gripe, quem joga centralizado contra uma zaga fechada? Vamos improvisar o Paquetá de falso 9? Vamos jogar sem referência? O futebol é dinâmico e as oportunidades de mercado aparecem. Se o Al Hilal aceita emprestar, se o jogador quer vir, o Flamengo tem que considerar. Dizer não de cara me parece precipitado. E isso se conecta com outra especulação que não morre. Richarlison. Dizem as más línguas e os bons repórteres que o Filipe Luís ligou para o Richarlison e ouviu dele que se voltar ao Brasil no meio do ano, a prioridade é o Flamengo. Eu sei que metade da torcida torce o nariz, diz que ele é falastrão, que já falou mal do clube. Gente, jogador profissional é assim. O Vinha disse que só jogava no Palmeiras e veio ser feliz aqui. O Gerson foi e voltou. O importante é o que o cara entrega dentro das 4 linhas. O Richarlison tem aquele perfil de bad boy que a torcida gosta quando está a nosso favor. Ele briga, ele disputa, ele tem raça. Se vier para somar, para disputar posição, para ser uma opção de peso, eu não vejo problema nenhum. O que não pode é o Flamengo ficar refém de ter apenas um centroavante de ofício no elenco principal em uma temporada com Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Precisamos de elenco. E falando em elenco, a busca por um ponta esquerda continua.
O Filipe Luís, segundo as estatísticas, ainda não repetiu a escalação no setor ofensivo esquerdo por 2 jogos seguidos em 2026. Isso mostra uma insatisfação ou uma dúvida. O Bruno Henrique já não tem a mesma explosão para jogar 90 minutos ali o tempo todo. O Samuel Lino chegou, é um jogador interessantíssimo, tem o drible, mas ainda está se adaptando ao peso da camisa. O Michael é o caos, entra para bagunçar o jogo, mas taticamente às vezes deixa espaços. Fala-se no Luiz Henrique que está no Zenit. O Filipe adora pontas que dão amplitude e que recompõem na marcação, o tal do extremo construtor ou o ponta agudo. O fato é que o Flamengo tem dinheiro e tem a necessidade. O lado esquerdo do nosso ataque, que por anos foi o lado mais forte com a dupla Ayrton Lucas e Bruno Henrique, hoje precisa de uma revitalização. O Ayrton Lucas continua um monstro físico, vai e volta o jogo todo, mas ele precisa de um parceiro que entenda as ultrapassagens dele. Se for o Luiz Henrique, se for outro nome, a diretoria precisa agir rápido, porque a janela não fica aberta para sempre e as competições estão afunilando. Agora, vamos focar no amanhã. Terça-feira, Barradão, Vitória e Flamengo. O jogo é uma guerra. O Vitória, em casa, joga pressionando, a torcida fica em cima do alambrado, o gramado nem sempre é aquele tapete que estamos acostumados no Maracanã. O Flamengo precisa ser inteligente. Não dá para querer sair jogando bonito na pequena área se o campo não permitir. É jogo para competir. E para esse jogo, considerando os desfalques do Jorginho, do Luiz Araújo e do Saul e a saída do Iago, o Filipe Luís deve mandar a campo o que tem de melhor fisicamente. A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória deve ter Agustín Rossi no gol. Esse é indiscutível. Segurança total. Na lateral direita, Guilhermo Varela. Ele tem sido mais consistente defensivamente que o Wesley nas últimas partidas, e o Filipe confia nessa marcação. A dupla de zaga deve ser formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. O entrosamento deles é o melhor que temos hoje. O Léo Ortiz com aquela qualidade de lançamento que acha o atacante nas costas da zaga, e o Léo Pereira na cobertura. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, o nosso beijinho, com força total para explorar o corredor. No meio-campo, a trinca de ferro. Eric Pulgar como o primeiro volante, dando sustentação e saída de 3. À frente dele, a dúvida boa, mas acredito que vamos de Nicolas de la Cruz e Lucas Paquetá. O de la Cruz é o motorzinho, corre por 3, preenche os espaços, morde na marcação e chega na frente. O Paquetá é a magia, o toque diferente, a visão de jogo que desmonta retrancas. Se o Filipe quiser um time mais pegador, pode colocar o Alan Souza ou até o Everton Araújo e adiantar o de la Cruz, mas para ganhar o jogo, eu iria com Paquetá e de la Cruz. No ataque, pelos lados, Michael deve ganhar uma chance pela direita ou esquerda, usando sua velocidade para contra-atacar. E do outro lado, o Samuel Lino, que precisa mostrar a que veio. Ou até mesmo o Bruno Henrique se estiver 100% recuperado fisicamente para iniciar a partida. E centralizado, o nosso artilheiro reverência, Pedro. É ele quem decide. Uma bola que sobra, caixa. Essa é a espinha dorsal. Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, de la Cruz, Paquetá, Michael, Samuel Lino, ou BH e Pedro. Um time para ganhar em qualquer lugar do Brasil, inclusive no Barradão. Mas atenção, torcedor, não se engane achando que será fácil. O Vitória vai vender caro. Eles marcam forte, usam a força física. O Flamengo precisa entrar ligado nos duelos individuais. O meio-campo vai ser o setor-chave. Se o Pulgar e o de la Cruz ganharem a segunda bola, a gente domina o jogo. Se a gente ficar perdendo a posse no meio, vamos sofrer contra-ataques perigosos. E a bola parada defensiva tem que estar atenta. O Filipe Luís tem treinado muito isso. A bola parada ofensiva também é uma arma nossa, com a altura do Léo Ortiz e do Pedro. Para encerrar, eu quero deixar uma reflexão aqui sobre o planejamento da temporada. Estamos em fevereiro. O ano é longo. As saídas de jogadores como Iago e Alan aliviam a folha e abrem espaço, mas a reposição precisa ser cirúrgica. Não adianta vender zagueiro e volante e ficar com o cobertor curto lá na frente. O elenco de 2026 é forte? É. Temos estrelas internacionais como Alex Sandro, que traz uma bagagem absurda. Temos o Arrascaeta, que é gênio, mas que precisa ser dosado fisicamente. Temos o Alcaraz, que ainda busca seu melhor espaço.
O equilíbrio é a chave. O Filipe Luís tem a missão de rodar esse elenco sem deixar o nível cair. E a torcida tem o papel de apoiar, mas cobrar desempenho. Não basta ter nomes, tem que ter time, tem que ter suor, tem que ter respeito ao manto. Amanhã, contra o Vitória, não é apenas mais um jogo. É a prova de que o time consegue manter a consistência fora de casa, em um ambiente hostil. É a prova de que a zaga, mesmo sem o Iago na rotação, dá conta do recado. É a prova de que o ataque funciona mesmo sem o Luiz Araújo. Eu acredito na vitória. Acredito no trabalho. Mas, acima de tudo, acredito na força dessa camisa que entorta varal. Fiquem ligados aqui no canal, porque assim que sair a lista de relacionados oficial, assim que tivermos imagens do embarque para Salvador, eu trago tudo em primeira mão para vocês. A nossa cobertura é completa, sem fake news, direto ao ponto. O Flamengo é gigante e a nossa responsabilidade aqui é trazer a verdade para você, torcedor. E lembre-se, a janela de transferências ainda pode trazer surpresas. O telefone do Marcos Braz não para. O scout do Flamengo está mapeando o mundo todo. Pode pintar novidade a qualquer momento e você vai saber primeiro aqui. Então é isso, nação. Cabeça fria, coração quente. Vamos apoiar o time amanhã. Vamos mandar energias positivas para o Jorginho, para o Luiz Araújo e para o Saul na recuperação. E vamos confiar que o Filipe Luís tem o plano de jogo na mão para trazer esses 3 pontos de Salvador. O Brasileirão não se ganha só nos clássicos, se ganha nesses jogos chatos, nesses jogos fora de casa onde todo mundo tropeça. Se o Flamengo quiser ser campeão de tudo em 2026, a vitória amanhã é inegociável. Você que ficou comigo até aqui, nessa análise profunda de mais de 20 minutos, muito obrigado pela moral. A nossa comunidade cresce a cada dia graças a vocês. Não esqueça de conferir se você realmente está inscrito, porque o YouTube às vezes remove a inscrição, e ative o sino para não perder o pré-jogo de amanhã, que vai ser sensacional. Saudações rubro-negras e até a próxima. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like.